Estamos de volta, então. Vamos agora para a apresentação da palestra Inovações do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários e Cargas, com o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas, SUROC e ANTT, José Amaral Filho, que está em Brasília, sem conexão de voo. Nós estamos, então, através do link, fazendo esta palestra online. Satisfação, José Amaral Filho, é com o senhor. Bom dia a todos. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Perfeitamente. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, um evento tão importante como esse, né? O primeiro fórum de logística unificada do Mercosul. Agradeço o convite ao prefeito Eduardo Bonotto, em especial a Gladys também, que também foi o contato que fez o primeiro convite. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação. Me avisem, por favor, se estiverem recebendo, tá? Perfeito. Tá. Estão conseguindo ver? Perfeitamente. Está falando com o Ferreira. Tudo ótimo. Bom dia, Ferreira. Bom dia. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho das novidades que temos para o RNTRC. O RNTRC é o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Pessoal, eu vou tirar o som aqui porque eu estou ouvindo o retorno, tá? Vou tentar falar por aqui. Pronto. Então, eu vou falar um pouco do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, o RNTRC, e o que a gente tem como projeto aí para o próximo ano. Então, o registro ele nasce com uma missão bem simples. Originalmente, a gente tem uma base estatística da quantidade de transportadores e também da quantidade de veículos que operam o transporte rodoviário de cargas. E ao longo do tempo a gente vê uma evolução do registro, né? E nessa evolução o registro cada vez mais ganhando um caráter de autorização para exercício de atividade. Como a gente tem hoje pela própria Lei 11.442, ela estabelece que para o exercício do transporte rodoviário remunerado de cargas, o transportador deve estar inscrito no RNTRC, assim como a sua frota também deve estar cadastrada. Conforme o tempo foi evoluindo, a ANTT ela veio cada vez mais integrando essa base com outros órgãos, e cada vez mais ela tem agregado valor a essa base. E, nesse sentido, a gente já tem alguns projetos, tem a integração do Manifesto de Documentos Eletrônicos, FE, toda e qualquer operação, antes de iniciar, existe uma verificação se o transportador está cadastrado na agência, se o veículo também está cadastrado na agência, tem todo um processo de integração. Bem recentemente, como eu falo ali no final do ano passado, meio do ano passado, a gente teve também o caminhoneiro, que o registro, pela primeira vez, foi usado por um fim que nunca imaginou que seria para um auxílio, né, um auxílio social. Então, cada vez mais a gente vê a importância que o registro tem recebendo ao longo dos anos. Então, ele deixou de ser praticamente um registro para fins estatísticos, para uma autorização e também para a realização de políticas públicas.
E nesse cenário que eu gostaria de apresentar para vocês o projeto que a gente pensa de integração e qualificação do registro da NTRC para o transporte rodoviário de carga. Bom, aqui na NTT a gente tem um programa que chama ProRev, que a intenção dele é que nós tenhamos uma revolução comportamental, regulatória e tecnológica. E dentro desse programa existe uma preocupação especial da agência, e um programa especial também que está dentro desse, que chama Ciclo ESG, que a agência começa a ter um olhar diferenciado com a preocupação ambiental, social e de governança para dentro da agência, em primeiro lugar, e depois também serviços regulados. Então, a gente começa a ter um olhar para a questão de infraestrutura e também para o serviço de transporte de cargas e transporte de passageiros. Isso tudo dentro desse programa que chama Ciclo ESG, que faz parte desse ProRev, que é uma revolução que a NTT, a diretoria da NTT, tem colocado como meta para a gente nos próximos anos. E nesse escopo a gente tem um projeto que a gente está chamando de SG Cargas, que ela tem como objetivo principal transformar o RNTRC em uma ferramenta que ela vai permitir a descarbonização do transporte rodoviário de cargas e alinhamento aos objetivos sustentáveis, fomentar a resolução dos problemas do transporte rodoviário de cargas, em especial com o setor privado, que é algo que a gente acredita nessa aproximação da reguladora com o setor, até para conhecer as dores, quais são os problemas, as mais que você pode auxiliar. Gerar uma regulação baseada em incentivos e propiciar o quê? Uma melhoria do serviço. E, claro, né, e o RNTRC venha ser uma base melhor para as novas regulamentações territoriais com base em evidências. O que eu venho trazer aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de descarbonização do transporte rodoviário de cargas, e a gente aqui com foco na pesquisa que chama Balanço Energético Nacional, que a EPE fica, é o resultado que a gente tem panorama do serviço de transporte. Quando eu digo aqui transporte, para fins da EPE, é considerado tudo, né? Transporte rodoviário de cargas, aquaviário, passageiros, ferroviário, aéreo, e também até uma parte de... O Amaral, por gentileza, se for possível baixar o retorno, está dando um reverb. Por favor, baixar o retorno teu, por gentileza. Para melhorar o áudio. Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Permaneça com o fone alguns segundos aí para a gente fazer a equalização. E quanto mais próximo eu falar do microfone, sem movimento de cabeça, melhor. Por favor. Continuamos. Continuamos. Joia. Então, retornando aqui, a gente tem ali um panorama do transporte, quando a gente observa ali... Perfeito, perfeito. Continue. Traz que em torno de quase 50%, né, 49,7% das emissões antrópicas associadas à matriz energética brasileira foram emitidas pelo setor de transporte. E aqui, como eu disse, transporte lato sensu. E quando a gente olha ali, apesar da matriz energética brasileira ser considerada uma matriz limpa, quando a gente olha para o setor de transporte, somente 22% dela provém de fontes de energias renováveis. Quando a gente tem ali um olhar para o lado de consumo de energia, foi um dado até que eu fiquei impressionado. O setor de transporte ele é o setor que tem o maior consumo de todos. Então, o setor de transporte ele consome, é responsável aproximadamente por consumo de 33% da energia, seguido da indústria 32%. O transporte
praticamente dá 65% de todo o consumo. Olhando um pouquinho aí para esses dados ali, a gente vê ali a composição da matriz energética de transporte. E a gente vê ali a questão de emissão, a gente vê a participação do biodiesel, gasolina, etanol, querosene de aviação, gás natural. Nesse outras aqui está incluída aí a questão do biogás, tá? E outras fontes renováveis. Tá, como eu falei, por que a gente está com esse olhar para o RDTNC? Quando a gente começa a olhar ali as pesquisas da própria CNT, em 2019, uma pesquisa do perfil dos consumidores. O que a gente viu nessa pesquisa como resultado? A idade média que a pesquisa retratou dos caminhoneiros, e ali considerando um universo misto de autônomos e empregados, deu uma idade média de 45 anos, isso em 2019. As atuais da RC, de 2013, a gente vê que o transportador autônomo hoje tem uma idade média de 50,3 anos. Quando a gente tem um olhar ali para a rotina da atividade, a rotina de trabalho, o que essa pesquisa traz? Que os transportadores vão em média 8.500 km por mês, trabalham em média 11,5 horas por dia e quase 6 dias por semana, 5,7 dias por semana, então quase 6 dias por semana. E essa pesquisa também traz como pontos negativos da profissão. Se uma profissão perigosa ou insegura, foi considerada por mais de 65% dos entrevistados, uma profissão desgastante por 31%, o convívio familiar com quase 30%, 28,9%, e eles também trazem algumas ameaças ao futuro da profissão. Baixo ganho, em torno de 50,4% disso, baixa qualidade da infraestrutura, 21%, e a gente viu a ausência de qualificação adequada ali em torno de 15,6%. Uma outra pesquisa mais recente da CNT, ali com foco nas empresas, que acaba ratificando aquela primeira pesquisa. A gente viu, segundo essa pesquisa, as empresas dizem que há uma dificuldade de contratação de mão de obra. E, em especial, em decorrência de falta de experiência, de treinamento direcionado ao setor e de qualificação. E a gente vê ali de principal falta para essa situação, principal, digamos, carência ali do setor, a gente vê nos motoristas. 65,1% das empresas dizem que tem dificuldade de contratar motorista. Isso não é um problema somente no Brasil. Quando a gente olha o mundo, estudos, existem estudos que apontam ali uma déficit de em torno de 4 milhões de motoristas profissionais em transporte de cargas. Mundo, quando a gente diz mundo, para atender essa demanda. E isso mesmo a gente tendo ali, alguns últimos anos, ali, com um saldo positivo de contratação. E essa pesquisa também traz ali alguns problemas na operação. Tive em torno de 62,5% das empresas já tiveram seus veículos como alvo de roubo de carga. Quando a gente olha ali um pouco para a preocupação de seguro, quase 75% ali das empresas dizem que contratam seguro para a frota, quase 12% ali para parte da frota e quase 13% disseram não contratar seguro. E olhar um pouco ali para os veículos, a gente começa a entender que a nossa matriz está quase que 100% baseada no diesel, 99,89% são abastecidos com diesel, 0,07% GNV e 0,04% elétrico. Para que a gente sabe, a gente entende que existem dificuldades ali de infraestrutura e também de evolução tecnológica para que a gente consiga dar mais equilíbrio para essa matriz, né? No setor de transporte. Mas são alguns dos fatores que a gente
pretende, de alguma forma, fomentar positivamente todo o setor. Trazendo um pouco ali o panorama do setor hoje, os números que a gente tem do setor, hoje a gente tem cadastrado no RNTRC 1,3 bilhão de transportadores, aproximadamente, sendo 988 mil transportadores autônomos, 325 mil empresas e 588 cooperativas. Quando a gente tem um pouquinho de olhar para a frota, a gente vê ali que a balança aí pende um pouquinho mais para as empresas, com 1,7 milhão de veículos. Os táxis têm praticamente uma relação de 1 para 1, quando a gente olha veículo, de 1 milhão de veículos, e as cooperativas têm 36 mil veículos. A gente fala de veículos automotores, que é no caso aqui, um olhar especial para a questão de emissão de gás e tal, a gente tem em torno de 1,8 milhão de veículos automotores de cargas cadastrados no TTC. Um olhar ali para a idade média da frota, a gente vê uma frota bem envelhecida. A idade média ali quase que de 15 anos, 14, 59 anos. A gente olha para o autônomo, então, essa frota beira os 22 anos. Então, a gente tem uma frota bem velha. Empresa, a gente tem uma situação melhor, em torno de 10 anos, e cooperativas praticamente coladas ali na idade média, 14 anos. Olhar aqui um pouco para o transporte internacional de carros, a gente vê ali as empresas brasileiras ali com forte presença no mercado internacional. A gente tem em torno de 948 transportadores habilitados, e aqui, quando a gente diz habilitado, tem as diferentes ligações, os diferentes países que estão habilitados. Conta 1.393 transportadores estrangeiros habilitados. Comparando a nossa frota, a gente tem uma frota de 92.884 veículos, frente a 65.053 veículos estrangeiros. E a importância das empresas brasileiras no transporte internacional de cargas. Mas, quando a gente olha também para a idade média da frota das empresas, em que aqui estão as duas frotas, tá? Frota estrangeira e frota nacional. E a idade média também não é muito diferente da frota nacional. Tive uma idade média de 13 anos e meio. Quando a gente tem um olhar somente para a frota brasileira, fica ali na faixa de 12 anos, tá? A idade da nossa frota brasileiras para o internacional. Tá, mas aí, por que a gente tem por que eu trago essa reflexão? Né? Por que a gente tem que estar atentos aí a essa SG? Tá? Muito parece aí que, infelizmente, né, houve uma politização aí dessa questão da pauta SG, o que eu não acredito que é real, na verdade, é uma tendência de mercado que eu vejo aqui, e vou trazer para os senhores aqui, como o mercado está se ajustando e qual que é a tendência que a gente vai ter para os próximos anos. Tem um estudo do Bank of America, que ele fez uma entrevista com praticamente 14 mil nascidos entre 96 e 2016. São considerados a geração Z. De acordo com essa pesquisa, 80% desses participantes levam em consideração os princípios da SG na hora de comprar produtos ou fazer investimentos. Aqui a gente diz produtos para serviços. E teve uma outra pesquisa também por uma empresa gestora de fundos, Camundi, e pelo The Business Times, com 82% da geração Z, e por volta de dois terços dos jovens investidores da geração Y, que é a Millennials. Geração Y é que nasceu de 80 até 95. Tem interesse por investimentos ali classificados como SG. A maioria dos compradores da geração Z disseram que também preferem comprar marcas sustentáveis e, inclusive, possam pagar 10% mais por esses produtos. 3/4 desses consumidores da geração Z chegaram a dizer que a sustentabilidade é mais importante para eles do que as marcas. Então, a gente vê uma mudança comportamental
do mercado e dos clientes. E a gente vê aqui também um rápido crescimento nesses investimentos. Ali em 2015, 5 bilhões de dólares eram aplicados em investimentos ESG. Em 2020, saltou para quase 51 bilhões. Então, a gente vê ali como é forte esse movimento. E quando a gente fala dessas duas gerações, elas representam, efetivamente, 43%, e somadas, né, 43% e 49% da população dos Estados Unidos e do mundo, respectivamente. A gente vê a importância desse olhar e como existe essa tendência de preocupação com os aspectos ambientais, sociais, de governança do mercado. Amaral? E é por isso. Está me ouvindo, Lucas? Por gentileza, mais 5 minutos. Mais 5 minutos, por gentileza. Me ouve? Mais 5 minutos. Perfeito? Tudo jóia, perfeito. Estou ouvindo, consigo sim, 5 minutos. Obrigado. Continue. A gente vê essa movimentação aí do setor como de preocupação com as questões ambientais, sociais de governança. Então a gente está estruturando esse projeto que tem, e aqui são as principais ODS que a gente vê alguma ligação com esse projeto: saúde, bem-estar, igualdade de gênero, energia limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, e aqui estão listadas algumas delas que a gente vê que esse projeto tem alguma ligação. O que a gente pretende fazer então, com o RNTSC? A gente pretende, base nas bases de dados que a gente tem acesso aqui, e também com informações que os transportes no primeiro momento vêm declarando, a gente faz uma avaliação com relação aos aspectos ambientais, sociais e de governança do RNTSC. Então, como exemplo, aqui, uma lista simplificativa, não exaustiva, a gente vê alguns aspectos que a gente pretende avaliação de gás, da frota, substituição da frota por veículos com combustível poluente, política de coleta, em especial para as empresas aqui, destinação final de óleo de pneus, reaproveitamento de recursos. São alguns aspectos que a gente pretende olhar. Quando a gente olha ali para o aspecto social, a gente vê ali contratação de mulheres, igualdade de gênero, local de espera para os caminhoneiros, que é um dos pontos que a gente mais tem visto. A gente viu isso aqui tudo tem a ver com o quê? Condição de trabalho. Condição de trabalho, acesso à profissão e em especial essa dificuldade de ter um local de espera bom, segurança, é um dos pontos que a gente vê tanto impedir a entrada de novos entrantes, novos caminhoneiros, como perdas no TRC. A gente tem feito movimento com as mulheres aqui do TRC e a gente tem visto que elas relatam dificuldade de parar num ponto de parada e descanso, não ter, por exemplo, um banheiro específico para a mulher e ter que ficar na ponta enquanto ela tem seu momento ali, né, de tomar um banho ou fazer suas necessidades. A gente vê como é difícil. E uma reflexão, assim, semana passada eu fiz oficina técnica no Porto, a gente vê assim, em termos tecnológicos, orgulho, quando a gente vê ali a ponta do caminhoneiro, infelizmente, estavam parados ali no sol, sem ter um lugar para parar direito, parado na terra, sem pintura, sem ter banheiro, sem ter nada, por horas esperando a janela para entrar no porto. A gente vê as que a gente tem sobre os motoristas, e aqui a gente vai olhar para aderência às nossas normas, né, do RNTSC, do Vale Pedágio, pagamento, né, do próprio transporte rodoviário de cargas, da gestão de risco, como as empresas abrem risco, contratação de seguro, entre outros.
eu trouxe uma das possíveis propostas aqui que a gente está avaliando, que é de que um inventário de emissão de gases pelos postos do Vero de Carros, aqui, em parceria com a Infraestrada e o Ministério do Transporte, está em processo de avaliação, e a gente pretende ali ficar e avaliar a emissão de gás. Esse pode ser um dos critérios que a gente vai utilizar em relação à avaliação dos aspectos ambientais. Uma vez tendo esses aspectos e essas avaliações, a gente pretende criar 3 selos para o RNTC. Um selo do RNTC ambiental, um RNTC social e um de governança, para que por meio desses selos a gente consiga fomentar a fiscalização com base em evidências e a qualificação dos transportadores, e a gente tem uma regulação cada vez mais responsiva. O que a gente acredita com isso? Que a gente comece a diferenciar os transportadores que têm essa preocupação, que eles estejam diferenciados também no processo de contratação, que as grandes empresas de embarcadores tenham essa preocupação, e eles já têm essa preocupação por questão de investimento, por questão de ter uma política de descarbonização e cada vez mais preocupadas ali em alcançar o terceiro nível, né, de população. Então, a gente, com isso, a gente vai começar a mostrar para os contratantes quais são os transportadores que estão melhores, que estão ali na frente, e quais os aspectos que os outros também podem melhorar. Um transporte cada vez mais efetivo e de qualidade para todos. Era isso. Obrigado aí. Não sei se tem tempo para pergunta, alguma coisa assim, mas estou aqui. Muito obrigado, Amaral. Gladys, por gentileza, quer fazer uma breve manifestação? Pode pegar o microfone aqui, por gentileza. Bom, obrigada, Amaral. Estou aqui na retaguarda, né, para poder auxiliar. Assim, o Amaral falou do futuro no transporte rodoviário nacional, né, no RNTRC. Que bom que tem alguém mais pensando também no meio ambiente, né, e na preocupação que o próprio setor já demonstrou com o CO2. E que a gente consiga também, de alguma forma, facturar isso, né? Porque o RNTRC tem um selo de qualidade, é uma forma de premiar o que está certo, o que está bom. Mas até lá, eu quero aproveitar o momento para fazer uma alerta. Em fevereiro, nós temos o recadastramento, não é recadastramento, né? Tem um nome similar a isso, mas não deixa de ser isso. O pessoal do CETAL, que é o Sindicato de Empresas de Uruguaiana, e talvez, quem sabe, no futuro também possamos incluir São Borja, daqui da fronteira oeste, está com um ponto de atendimento aqui. Então, quem estiver com dúvidas se esse recadastramento foi feito, se está no tempo, possa passar e conversar com a Valéria, que está aí, para poder indicar se está tudo certo, o que está faltando. Eu falei com o Roberto agora, e às vezes a gente se preocupa muito em registrar o caminhão que comprou, mas não se preocupa em tirar o caminhão que saiu. E é uma obrigação do transporte estar certo e informado. Então, quem quiser estiver na dúvida, né? Ela estava olhando, muitas pessoas daqui de São Borja ainda não se recadastraram. É um momento, aproveitem, né, que temos alguém para fazer a consulta e poder ver o que está faltando ser feito para estar legal. Porque o RNTRC, muito apesar do pessoal não se ligar nisso, está vinculado ao internacional. Porque primeiro, para ser transporte internacional, eu tenho que ser nacional. Então, se cai o meu registro, vai cair o meu permisso, né? É isso, né, Amaral? E no ano que vem, eu acho que nós temos uma virada de chave especial no internacional, com um sistema de autogestão, né? De um sistema de autogestão. Nós temos um calendário, né, Gladys? Isso. De revalidação, e tem nos preocupado ali. Quando a gente olha o processo de revalidação, Gladys, quando a gente olha para as empresas, apenas ali 9% fizeram o processo de revalidação. E é como você falou, uma vez, o que a resolução diz? Não atendendo o processo de revalidação, o NTT vai ter que suspender o registro
e poderá aplicar a penalidade de uma multa de R$ 750. E automaticamente suspender o registro nacional, também cairá a licença do internacional. Então, isso temos preocupado. Assim, é importante que o setor se adeque quanto antes. E eu quero destacar mais uma coisa em tudo isso, porque eu escutei ontem que tem uma empresa, um sindicato de autônomos que está fazendo registros para a empresa. O registro nacional tem duas possibilidades, através do RNTRC digital, que a própria empresa pode fazer uma própria gestão, e tem os sindicatos das empresas. Não olhem para o sindicato empresarial com cara feia, né? Eles estão aí para auxiliar, eles têm capacidade para tal. A BTI, para aqueles que são internacionais, a BTI tem uma equipe exclusivamente trabalhando, e para que não são internacionais, a gente sempre está disposto a poder orientar. Então, procurem as pessoas certas, não paguem atravessadores. O dinheiro, se está sobrando, eu quero, tá? Se alguém tem dinheiro sobrando e diz, não, eu prefiro pagar um atravessador, tem caixa aqui pronta para receber. Aproveitem as possibilidades que a NTT dá de fazer esse registro através do RNTRC digital e façam a coisa certa. Se estão em dúvidas naquilo que precisam fazer, nos procurem no sindicato de empresas da região, né? Cada um, até porque o valor da tarifa é diferenciada, se for o caso, através do sindicato. Façam a coisa certa para a gente poder trabalhar mais tranquilos. Eu acho que no internacional, no nacional, é fácil virar a chave e revalidar. Agora, no internacional, já depende de uma outra ação e aí pode demorar. E o que nós não precisamos é de caminhões não habilitados, porque pode estar habilitado, se estiver como não autorizado, a multa hoje é 4.000, né, Amaral? Caminhão não habilitado, $4.000. Até que não baixe a nossa multa para 2.000, como a gente conquistou este ano, que será só no ano que vem. Imaginem cada veículo $4.000. Então, não dá para nós bobear. Vamos cuidar do dinheiro de vocês, né? Que está tão difícil de ganhar. Então, vamos fazer, segurar ele na nossa mão e fazer o certo. Obrigada. Mais alguma manifestação? Obrigado, então, Amaral. Um abraço.